Fala, meu povo do Opinião Esportiva, segunda-feira na área. E se segunda-feira é dia de resumo semanal. Lembrando que tem sempre aqui embaixo a minutagem para você que quer ver só um campeonato específico, quer pular alguma coisa. Então, tá aqui a minutagem de quando a gente vai falar dos esportes e tudo mais. E eu vou deixar um card aqui em cima com um vídeo que eu fiz na semana passada, com os canais de transmissões desses esportes, desses campeonatos. Tudo que eu falar aqui tá no vídeo lá, e aí você assiste para saber onde você quiser ver e tudo mais. Então, vamos começar com o programa de hoje, e a gente vai falar de um esporte que a gente ainda não falou no Opinião Esportiva, no canal. A gente nunca falou desse esporte aqui, até onde eu me lembre. E a não ser o vídeo que eu botei ali dos canais que eu falei que era um esporte que eu ia começar a trazer, né? E até que foi mais recente do que eu pensava. Estamos falando do vôlei, né? Porque o vôlei brasileiro está classificado para Paris 2024. Né? O vôlei brasileiro tricampeão olímpico, ganhou em Barcelona 92, Atenas 2004 e Rio de Janeiro 2016, né? Em busca do tetra lá em Paris. Lembrando que a França, que é o país sede, é a atual campeã, né? Foi quem venceu em Tóquio. Né? Então, do vôlei, por enquanto é isso, mas vai ter cobertura da Superliga assim que ela começar lá por volta de novembro e dezembro. Vamos falar de NFL, o que aconteceu nessa semana do futebol americano? Né? Semana passada, segunda-feira, pós o programa, tivemos o Giants e o Seahawks, e o time de Seattle venceu por 24-3. Já nesta rodada, o Washington Commanders perdeu para o Chicago Bears de 40-20, Buffalo Bills perdeu para o Jacksonville Jaguars de 25-20, New England Patriots perdeu de 34-0 por New Orleans Saints, Indianapolis Colts venceu de 23-16 o Tennessee Titans, Pittsburgh Steelers 17-10 no Baltimore Ravens, Detroit Lions 42-24. Os Patriots estão sofrendo bastante com a defesa nesta temporada. Né? Atlanta Falcons 21-19 no Houston Texans, Miami Dolphins 31-16 no New York Giants, Arizona Cardinals perdeu de 34-20 para o Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams perdeu de 23-14 para o Philadelphia Eagles, Denver Broncos perdeu de 31-21 para o New York Jets, Minnesota Vikings perdeu de 27-20 para o Kansas City Chiefs, e por fim o San Francisco 49ers ganhou de 42-10 do Dallas Cowboys. O Las Vegas Raiders e o Green Bay Packers fica para o vídeo da semana que vem, afinal o jogo é hoje às 9h15. Se você quiser assistir, acredito que vai passar na ESPN, né? Geralmente a gente passa os vídeos os jogos da segunda-feira. Conferência Americana, né? O Dolphins lidera por 4 pontos, os Bills 4 vitórias, né? O Buffalo Bills 3, New York Jets 2 e o New England Patriots 1. Lembrando que, avisando aqui para quem não conhece as regras, né? O campeão de cada grupo, o melhor de cada grupo se classifica automaticamente para os playoffs, mais os 3 melhores colocados, tá? Não importa aí a posição segundo, terceiro ou quarto do grupo. Pode ser que um grupo passe os 4, que é bem difícil, mas a regra permite. E o melhor time de todos da conferência vai direto para a semifinal. Né? Porque se você soma, são 4 grupos, mais 3, 7. Então, por isso, diretamente para a semifinal da competição. No Oeste, o Kansas City Chiefs lidera com 4 vitórias. O Los Angeles Chargers tem 2. O Las Vegas Raiders e o Denver Broncos 1. No Norte, Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens têm 3 vitórias cada. Cleveland Brown 2, Cincinnati Bengals também. E no Sul, Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts 3 vitórias, Houston Texans e Tennessee Titans 2. Estariam se classificando neste momento Miami Dolphins, Kansas City Chiefs, Pittsburgh Steelers e Jacksonville Jaguars como os primeiros, Buffalo Bills, Baltimore Ravens e Indianapolis Colts, né, na classificação geral. Na Conferência Nacional, e sim, lá é Conferência Nacional e Americana, porque eram as ligas antigas, a AFC e a NFC. E a NFL, desculpa. Essa aqui é a NFL original, teoricamente, né? Philadelphia Eagles invicto com 5 vitórias, Dallas Cowboys 3, Washington Commanders 2 e New York Giants 1. No Oeste, o San Francisco 49ers também segue invicto com 5 vitórias, Seattle Seahawks 3,
Los Angeles Rams 2 e Arizona Cardinals 1. No norte, Detroit Lions 4 vitórias, Green Bay Packers 2, Minnesota Vikings e Chicago Bears 1. No sul, Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons e New Orleans Saints com 3. Estariam se classificando neste momento, né? Philadelphia Eagles, Detroit Lions, San Francisco 49ers e Tampa Bay Buccaneers. E também Atlanta Falcons, New Orleans Saints e Dallas Cowboys. E Seattle Seahawks, a gente tem 4 times empatados com 3 vitórias. E aí os critérios dos empates, acho que no momento, acho que o Seattle tá com 1 a menos. O Seattle provavelmente depende muito do que acontecer no jogo de hoje, né? Mas dificilmente vai ficar esses 3 times empatados até o final. Então vamos falar de Fórmula 1, né? Vamos começar com a notícia que o Gabriel Bortoleto, nosso brasileiro, campeão da Fórmula 3, né, assinou com a McLaren para ser piloto de desenvolvimento. E aqui a gente vai lembrar dos pilotos de desenvolvimento da McLaren que chegaram à Fórmula 1. A gente teve o Mika Hakkinen, que foi emprestado para a Lotus, depois correu pela própria McLaren. Tivemos o Lewis Hamilton, estreando em 2007. Kevin Magnussen, Stoffel Van Dorn e mais recentemente o Lando Norris, né? Mas tivemos pilotos que não chegaram também, é normal, nem todo mundo. Por exemplo, um grande exemplo aqui no Brasil, o Sérgio Sete Câmara. Foi o piloto de desenvolvimento McLaren, mas não chegou a pilotar pela equipe. Então não é garantido que o Bortoleto vai guiar pela McLaren um dia, até porque a equipe está bem servida de pilotos, né? O Oscar Piastri e o Lando Norris. Mas quem sabe, né? Talvez o Norris ou o Piastri troque de equipe, o Bortoleto vai ter pelo menos mais uns, acho que faltam uns 2 anos, né? Ele é novato na Fórmula 2, ele dificilmente um piloto ganha, né? A estatística está mais contra do que a favor. A gente vai ter o George Russell e o próprio Oscar Piastri que ganharam no ano de estreia. Mas estatisticamente, geralmente você ganha na segunda temporada, ou no caso do Felipe Drogovic foi na terceira, e o De Vries foi na quarta. Né? E aí por isso que isso também não chama muita atenção das equipes. Mas vamos falar agora da Fórmula 1 principal, né? A Fórmula 1 principal, da categoria principal, a Fórmula 1. O Max Verstappen se tornou tricampeão do mundo esse final de semana, seguido, né? 21, 22 e 23. Todos os pilotos que até então conquistaram o tricampeonato consecutivo levaram tetra no ano seguinte, tá? Fangio, Schumacher, Vettel e Hamilton foram tricampeões e tetra logo de cara no ano seguinte, consecutivo, tá? Antes que venha dizer, o Hamilton ganhou o tri em 2015 e o tetra em 2017. Sim, 2000, mas eu tô falando tri consecutivo. Ele ganhou 17, 18 e 19, ele ganhou em 20 logo em seguida. No caso, todos os outros realmente o tri vem junto, né? O Fangio ganha o tricampeonato dele em 55 e o tetra em 56, né? Mas ele tinha o título, o bicampeonato, bi-tri tetra seguido. O Schumacher a mesma coisa, 2000, 2001, tudo mais, mas consecutivamente, porque aí a gente não descarta o Hamilton, certo? Até porque, né, a gente tem pilotos tricampeões que acabaram em tricampeonatos, né? Então, mas consecutivo, somente o Max Verstappen até o momento não é tetracampeão, até porque a gente não teve a temporada 2024. Se ele ganhar 2024, ele mantém essa escrita. Não é escrita para penta, tá? Tanto que o único pentacampeão é o Schumacher. A corrida ficou a seguinte. Lembrando, ele foi campeão na sprint, tá? Vencida pelo Oscar Piastri. Tudo isso eu destrincho no vídeo que vai estar aqui no card para vocês, no vídeo de ontem do Grande Prêmio do Qatar. Muito obrigado a quem assistiu. O vídeo está com bastante audiência. É um dos vídeos mais vistos da temporada aqui no canal. Então, muito obrigado. Então, a corrida está a seguinte. Max Verstappen ganhou a prova, fez a volta mais rápida. Em segundo lugar, Oscar Piastri. Em terceiro, Lando Norris. George Russell em quarto. Charles Leclerc em quinto. Fernando Alonso em sexto. Esteban Ocon em sétimo. Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou pontuaram para a Alfa Romeo. E Sérgio Pérez em décimo. Não pontuaram Lance Stroll, Pierre Gasly e Alexander Albon, né, e tomaram uma volta Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg e Leo Lawson. Logan Sargent e Lewis Hamilton não concluíram a prova e o Carlos Sainz nem largou. Tá? Teve problema no carro e não largou na corrida. Classificação de pilotos: Max Verstappen campeão do mundo, 433 pontos, seguido de Sérgio Pérez, 224, Lewis Hamilton, 194, Alonso, 183, Carlos Sainz, 153, Leclerc, 145, Lando Norris, 136, George Russell, 132, Oscar Piastri, 33, Lance Stroll, 47 e Pierre Gasly, 46.
Esteban Ocon, 44, os pilotos da Alpine bem parecidos, né? 46 e 44 pontos. Alexander Albon, 23, Valtteri Bottas, 10, Nico Hülkenberg, 9, Guan Yu Zhou, 6, Yuki Tsunoda e Kevin Magnussen, 3, Leo Lawson, 2. Logan Sargent é o único piloto que disputou todas as provas e ainda não pontuou, com 0 pontos. Nick De Vries, que pilotou metade da temporada para a AlphaTauri, não pontuou. Daniel Ricciardo, que fez 2 provas pela AlphaTauri, também não pontuou. E ele volta na próxima etapa, provavelmente, tá? Ao que tudo indica. Daniel Ricciardo será o piloto da equipe em Austin. Já está melhor do pulso, né? Ele que fraturou durante o Grande Prêmio, durante os treinos, né? Do Grande Prêmio de Zandvoort, na Holanda. Construtores da Red Bull, que já tinha sido campeã lá no Japão, 657 pontos, Mercedes 326, Ferrari 298, Aston Martin 230 e McLaren 219 são as equipes que disputam o vice-campeonato, né? São as 4 ainda em disputa. Alpine 90, Williams 23, Alfa Romeo 16, Haas 12 e AlphaTauri 5. Todas as equipes nessa temporada acabaram pontuando. Agora vamos de futebol, né? Futebol que é o carro-chefe aqui no Brasil, é o esporte que mais se assiste, né? Champions League, Libertadores e a Champions League asiática, né? As duas são Champions League, mas geralmente quando a gente fala aqui no Brasil de Champions, a gente pensa na Europa. Vamos começar com a Ásia, né? Semana passada, na segunda-feira, os jogos foram de tarde, mas eu falei que eu ia deixar para essa semana, né? O AGMK perdeu de 2-1 para o Al-Qawa, né? E o jogo entre Sepahan e Al-Ittihad não teve, como eu mencionei na semana passada, devido a um imbróglio político. Ainda não se resolveu, tá? O Jarihá, eu acho que é assim que se fala, provavelmente não, mas é difícil para mim algumas letras, né? Principalmente nesses países asiáticos. Ganhou de 1-0 do Al-Faisali. O Nasser Karsi, 3-1 no Al-Sadd. Aldo Raio perdeu de 1-0 para o Persepolis. Al Nasser, time do Cristiano Ronaldo, ganhou de 3-1 do Futebol Club Skitrol. FKI. Wisheon 4-0 no Kaya. Kawasaki Frontale 1-0 no Yusan Hyundai. Pratum United perdeu de 4-2 por Johor. O Shandong Taishan perdeu de 1-0 por Yokohama Marinos. Nave Bahor ganhou de 3-0 do Mumbai City. Esse é o grupo do time do Neymar, do Al Hilal. O Nashazi Massaradan perdeu de 3-0 para o Al Hilal, do Neymar. Al-Feira 2-0 no Praktakor. Al-Ain 4-2 no Al-Hal. Kofu 1-0 no Buriram. Pohang Steelers 3-1 no Yuhan Tritaus. Uraia Red Diamonds, atual campeão da Champions, tá? É o Uraia Red Diamonds, 6-0 no Hanoi. Kitch perdeu de 2-1 para o Starlers. Miopia, gente. Miopia com astigmatismo é fogo às vezes. E o Melbourne City ganhou fora de casa do Zhejiang. Eu vou me tirar aqui da tela, que eu consigo enxergar melhor os nomes, tá? Até fica melhor para vocês, eu acho. Vocês ainda conseguem me escutar, mas para ficar melhor de enxergar mesmo. E o Bangkok United venceu de 3-0 do Jeonbuk Hyundai. Tá. Vamos para os grupos. Na Ásia é Conferência Oriente Médio e Extremo Oriente, tá? No Oriente Médio, Al-Ain lidera com 6 pontos, Al-Faiha 3, Al-Hal 3 e o Praktar 0. Né? O Al-Ain do Emirados Árabes, Al-Faiha da Arábia Saudita, Al-Hal do Turcomenistão e o Praktar do Uzbequistão. Na SAV, também do Uzbequistão 6 pontos, Sharjah do Emirados Árabes 4, Al-Sadd do Qatar 1 e o Al-Faisal da Jordânia 0. Né? São 8 times, né? Passam, obviamente, os melhores primeiros colocados e os 3 melhores segundos, tá? Essa é a regra do campeonato. No grupo C, o Al-Qawa do Iraque, 4 pontos. Al-Ittihad, time do Benzema, 3 pontos, com um jogo a menos, né? Porque ele não jogou o jogo com o Sepahan, que é o outro que está em terceiro com 1 ponto. A GMK com 0, né, do Uzbequistão em quarto. Al Hilal do Neymar, 4 pontos.
atual vice-campeão da competição e o maior campeão da história, com 4 títulos, e também 4 pontos, né? Detalhe, tá? Se o Al-Hilal for campeão esse ano, Neymar se torna o primeiro jogador da história do futebol a ganhar 3 continentais, né? Ele ganhou a Libertadores da América com o Santos, a Champions League com o Barcelona, e ninguém na história tem 3 continentais, tá? Ele pode ser o primeiro. Nazat Mazaradan com 3 pontos do Irã e o Mumbai City com 0. Bahor do Uzbequistão, né? Grupo E, Al Nassr do Cristiano Ronaldo com 6 pontos. Da Arábia Saudita, Persepolis do Irã com 3, Al Duhail do Catar 1 e o Istiklal do Tajiquistão com 1 ponto. No Extremo Oriente, né? Bangkok United da Tailândia 6 pontos, Jeonbuk Hyundai da Coreia do Sul 3, Lion City de Singapura com 3 e o Kit com 0. O Kit é do Hong Kong, de Hong Kong. Grupo G, Ijeon da Coreia do Sul 6 pontos, Yokohama Marinos do Japão 3, Shandong Taishan da China 3 e o Kaya Iloilo das Filipinas 0. Grupo H, Melbourne City 4, Ventvoret Kofu do Japão 4, Buriram United 3 e Zhejiang da China 0. Grupo I, Kawasaki Frontale 6, Johor Bahru da Malásia 3 e o Sun Hyundai da Coreia, os dois Hyundai são da Coreia, né? 3 pontos, e o Bafun United da Tailândia, 0 pontos. Grupo J, Pohang Steelers, um dos maiores campeões da liga com 3 títulos ao lado do Red Diamonds, né? Os maiores campeões é o Al-Hilal com 4, depois vem Pohang Steelers e o Red Diamonds com 3. E estão no mesmo grupo, né? Os Steelers com 6 e o Red Diamonds com 4. E o Han, 1 ponto, da China, e o Hanoi do Vietnã, 0. Champions League mais tradicional agora, vamos para a Europa, né? O Braga ganhou do União Berlim por 3-2. A Real Sociedad ganhou de 2-0 do Salzburg. A Internazionale 1-0 no Benfica. PSV e Sevilla 2-2. Copenhagen perdeu em casa para o Bayern de Munique 2-1. Manchester United perdeu em casa para o Galatasaray de 3-2. A Napoli perdeu em casa para o Real Madrid de 3-2. Nota que a gente teve bastante mandante perdendo, né? Até o momento só a Internazionale ganhou, que a gente falou, e o LAN ganhou em casa do Arsenal de 2-1. Atlético de Madrid ganhou em casa do Feyenoord 3-2. Antwerp perdeu em casa para o Shakhtar Donetsk 3-2. O Estrela Vermelha de Belgrado empatou com o Young Boys 2-2. Borussia Dortmund e Milan 0-0. Newcastle venceu de 4-1 o PSG. O Red Bull Leipzig perdeu em casa para o Manchester City, atual campeão 3-1. Porto perdeu em casa para o Barcelona 1-0 e o Celtic perdeu de 2-1 da Lazio. A classificação está a seguinte: Grupo A, Bayern de Munique da Alemanha 6 pontos, Galatasaray da Turquia 4, são os times que estão se classificando. Indo para a Europa League, o Copenhagen 1 e o Manchester United 0, Copenhagen da Dinamarca, né? Grupo B, liderando o surpreendente LAN com 4 pontos da França, Arsenal da Inglaterra 3, Sevilla da Espanha 2 e o PSV da Holanda 1. Grupo C, Real Madrid da Espanha 6, Napoli da Itália 3, Braga de Portugal 3, União Berlim da Alemanha 0. Grupo D, Real Sociedad da Espanha 4, Internazionale da Itália 4, Salzburg da Áustria 3 e Benfica de Portugal 0. Grupo E, Atlético de Madrid da Espanha 4, Lazio da Itália 4, Feyenoord da Holanda 3 e Celtic da Escócia 0. Grupo da Morte, Grupo F, Newcastle da Inglaterra 4 pontos, PSG da França 3, Milan da Itália 2 e Borussia Dortmund da Alemanha 1. Grupo G, atual campeão, né? Manchester City 6 pontos, time inglês, Leipzig da Alemanha 3, Young Boys da Suíça 1 e o Estrela Vermelha de Belgrado, Sérvia 1. Barcelona da Espanha 6 pontos, Porto de Portugal 3, Shakhtar Donetsk da Ucrânia 3 e Antwerp da Bélgica 0 pontos. Libertadores da América, a final está decidida, né? Na semifinal com clubes brasileiros, Fluminense e Internacional, o Fluminense venceu por 2-1, e entre o Palmeiras e o Boca Juniors da Argentina, né, foi nos pênaltis. Vai ter um vídeo, só deixa eu me colocar aqui na tela rapidão aqui para vocês. Lá em cima, no card, eu vou deixar o vídeo que eu falei sobre o que eu acho
da final. O que eu achei da semifinal como todo e o que esperar da final. Também muito obrigado a quem já assistiu. Também é um dos vídeos que foi muito bem de visualizações essa semana, mas quem não viu ainda, eu vou deixar aqui no card, juntamente também com o vídeo da Fórmula 1, né? Agora eu voltei a ser só uma voz aqui para vocês. Final que será dia 4 de novembro, né? Falta um mês mais ou menos aí para a gente descobrir no Maracanã, Fluminense ou Boca Juniors. Vamos falar de futebol internacional agora, né? Os campeonatos internacionais, mais que são nacionais, porque os Champions da Ásia e da Europa também são campeonatos internacionais. Vocês entenderam, né? Na Inglaterra, rodada 8. Acho que é um 8 ali. Porque para vocês aparece certinho, mas para mim aparece o tempo de gravação aparece em cima, tá? Mas vamos lá. Luton Town perdeu em casa para o Tottenham, 1-0. Fulham, 3-1 no Sheffield. Burnley perdeu em casa do Chelsea, de 4-1. Manchester United, em casa, ganhou de 2-1 do Brentford. Everton, 3-0 no Bournemouth. Crystal Palace e Nottingham Forest, 0-0. Brighton e Liverpool, 2-2. West Ham e Newcastle, 2-2. Wolverhampton e Aston Villa, 1-1. Arsenal venceu o Manchester City por 1-0. Sendo o Arsenal está ganhando os confrontos diretos, pelo menos, né? A classificação está a seguinte. Indo para a fase de grupos da Champions, em primeiro, Tottenham com 20 pontos, assim como o Arsenal, também os mesmos 20. Manchester City, 18 pontos e Liverpool, 17. Indo para a Liga Europa, Aston Villa com 16. Na Inglaterra, a Conference é via Copa, tá? Brighton também os mesmos 16 pontos, mas não se classificando para a Liga Europa. 14 pontos, o West Ham, né? O Newcastle, 13. Crystal Palace e Manchester United, 12. Chelsea e Fulham, 11. Nottingham Forest, 9. Wolverhampton, 8. Brentford e Everton, 7. E o Luton Town, 4. Estão sendo rebaixados neste momento. O Burnley, 4 pontos. Bournemouth, 3. E Sheffield United, 1. Liga holandesa, né? RKC não teve liga holandesa essa semana, né? Basicamente. Ficou para a semana que vem. Ou eu peguei o print errado? Agora fiquei na dúvida aqui com vocês. Vamos ver aqui. Ah, não, gente. Me desculpa. Peguei o print errado. Essa é a rodada da semana que vem. Não é nem da semana que vem, né? É a próxima da data FIFA, né? É. Não, aqui eu peço desculpa para vocês. Eu vou só ler aqui para vocês dessa semana, né? Voledão 1-0 no Trash, o Hereven 1-1 no NEC, Almery 1-0 no RKC, Go Ahead Eagles 4-0 no Heracles, Vitesse e Excelsior 0-0, Feyenoord ganhou do Zoli de 2-0, AZ 2-1 no Ajax, Fortuna Sittard perdeu de 3-0 para o Twente e o Sparta Rotterdam perdeu de 4-0 do PSV. Mas a classificação está correta, tá? A classificação está certa. Em primeiro lugar, o PSV com 24 pontos. Em segundo, o AZ com 22. São os times que estão indo para a fase de grupo da Champions. Indo para os playoffs, o Twente com 21. Indo para a Liga Europa, o Feyenoord com 20. Também a Conference é via Copa. Excelsior e Go Ahead Eagles, 13 pontos. Sparta, Rotterdam e Heracles, 11. Fortuna Sittard, 9. NEC, 8. Com 7 pontos temos o Vitesse, o Soli, o Hereven e o Almery. Com 6 o RKC. Indo para o playoff de rebaixamento, ou seja, vai enfrentar o terceiro colocado da Série B, o Ajax, 5 pontos, sendo rebaixados o Voledan 4 e o Trash 3. Lembrando que o Ajax tem 2 jogos a menos, um contra o Voledan e o outro eu não lembro contra qual time. Ele já pagou o jogo com o Feyenoord que ele tinha devendo. Liga de Portugal, rodada 8. Eu não sei, ainda estou ali pensando o que aconteceu com a Liga Holandesa. Moreirense e Boa Vista 1-1. Chaves 4-1 no Gil Vicente. Farense e Fizela 0-0. Braga 2-1 no Rio Ave. Estoril perdeu em casa para o Benfica de 1-0. Casa Pia perdeu para o Estrela Amadora de 1-0. Famalicão perdeu 3-1 para o Vitória de Guimarães. Porto 1-0 na Portimonense. E o Sporting venceu por 2-1 o Arouca. Classificação. Em primeiro lugar, indo para a Champions League, o Sporting, 22 pontos. Indo para os playoffs, o Benfica com 21. Indo para a Liga Europa, o Porto com 19. E indo para a Conference, o Braga com 16. Com os mesmos 16, mas não se classificando, o Vitória Guimarães. 15 pontos, Boa Vista. 12 pontos, Famalicão. 11, Moreirense. 9, Gil Vicente e Casa Pia.
8, Estrela Amadora e Portimonense. 7 pontos, Farense e Chaves. Vizela, 6. Indo para os playoffs, rebaixamento, o Arouca com 6 pontos. E sendo rebaixado, Rio Ave com 5, Estoril com 4. Bundesliga, rodada 7. Mönchengladbach e Mainz, 2-2. Leipzig e Bochum, 0-0. Stuttgart, 3, Wolfsburg, 1. Borussia Dortmund, 4-2 no Union Berlin. Augsburg perdeu em casa para o Darmstadt de 2-1. Werder Bremen perdeu em casa para o Hoffenheim de 3-2. Bayer Leverkusen, 3-0 no Colônia. Bayern de Munique, ou Kon, né, como é o nome do time lá na Alemanha. Bayern de Munique, 3-0 no Freiburg. E Eintracht Frankfurt, 2-0 no Heidenheim. Classificação. Bayer Leverkusen lidera o campeonato com 19 pontos, Stuttgart 18, e com 17, Bayern de Munique e Borussia Dortmund são os times que estão indo para Champions. Indo para a Liga Europa, o Hoffenheim com 15, indo para a Conference, o Leipzig com 14. Com 12 pontos, Wolfsburg, 10, Eintracht Frankfurt e Freiburg, 7, Heidenheim e Darmstadt, 6 pontos, né? Mönchengladbach, Union Berlin e Werder Bremen, 5 pontos, Augsburg, indo para os playoffs de rebaixamento, o Bochum com 4, sendo rebaixado o Mainz com 2 e o Con com 1. Série A italiana. Empoli e Udinese 0-0, o Lecce e o Sassuolo 1-1, Internazionale e Bologna 2-2, Juventus e Torino 2-0, Genoa perdeu por Milan de 1-0 e o Milan com Giroud no gol no finalzinho da partida, Monza 3-0 na Salernitana, a Lazio 3-2 na Atalanta, Frosinone 2-1 no Hellas Verona, Cagliari perdeu de 4-1 da Roma do Mourinho, e a atual campeã Napoli perdeu em casa para a Fiorentina 3-1. A Napoli perdeu os 2 jogos em casa essa semana, né? Real Madrid e Fiorentina. A classificação está a seguinte: Milan 21 pontos ao novo líder do campeonato, o Internazionale 19, e Juventus e Fiorentina com 17. Note que Fiorentina e Napoli é confronto direto. Indo para a Liga Europa, a Napoli com 14 pontos, Conference e via Copa. Atalanta 13 pontos, Monza 12, Frosinone 12, Lecce 12, Roma e Bologna 11. Sassuolo e Lazio com 10 pontos, Torino 9, Genoa e Hellas Verona com 8 e Udinese com 5. Sendo rebaixado, Empoli 4 pontos, Salernitana 3 e Cagliari 2. Ligue 1, né? Strasbourg perdeu de 2-1 para o Nantes, o Metz perdeu de 1-0 para o Nice, o Rennes perdeu de 3-1 para o Mônaco, o Olympique de Marselha ganhou de 3-0 do Le, Lyon e Lorient 3-3, Stade Bretois e Toulouse 1-1, Montpellier e Clermont estavam 4-2 quando o jogo foi suspenso por fogos de artifício em direção ao campo, que acabou acertando o goleiro. Lan e Lille 1-1 e Rennes perdeu de 3-1 para o PSG. Está o seguinte: Mônaco lidera o campeonato com 17 pontos, Nice 16 e PSG 15 estão indo para a fase de grupos da Champions, Stade Bretois está indo para os playoffs com 15 pontos. O Rennes está indo para a Liga Europa com 13 pontos, né? Stade Bretois 15, né? Olympique de Marselha e Lille 12, Rennes e Nantes 11, Toulouse e Strasbourg 10, Montpellier e Le 9. Lembrando que o Montpellier provavelmente irá para 12 pontos, visto que ele estava ganhando a partida, tá? Então ele tem um jogo, como não terminou, não computa essa pontuação. Mas o jogo estava 4-2, indo para o final, e para a diferença dos times, dificilmente ele perde quando volta, mas os pontos serão computados ao final da partida, né? E o Le Havre também os mesmos 9 pontos do Montpellier. Lan e Med 8 pontos cada, Lorient indo para os playoffs de rebaixamento 7. Lyon, que fase do Lyon na zona de rebaixamento com 3 pontos, e o Clermont 2. La Liga, Atlético de Bilbao 3, Almeria 0. O Cádiz perdeu de 1-0 por Girona. O Real Madrid ganhou de 4-0 do Osasuna. Mallorca e Valência ficou 1-1. Sevilla e Rayo Vallecano 2-2. Villarreal perdeu em casa por Las Palmas de 2-1. Atlético de Madrid ganhou de 2-1 da Real Sociedad. O Alavés e o Betis empataram em 1-1. Celta de Vigo e Getafe 2-2. Granada e Barcelona 2-2. A classificação ficou a seguinte: liderando o campeonato, o Real Madrid, com 24 pontos, Girona 22 e o Barcelona em terceiro com 21. Atlético de Madrid com 19 fecha a fase de grupos da Champions.
Nada anormal ali dos três grandes, é só o Girona, né, que sempre tem um quarto time, esse ano na Champions é a Real Sociedad, né, que tá lá, o quarto time espanhol, mas geralmente são esses três mesmo. Atlético de Bilbao está indo para a Liga Europa com 17 e o Real Sociedad está indo para a Conference com 15. Betis e Rayo Vallecano, 13 pontos. Valência e Las Palmas, 11. Getafe e Osasuna, 10. Gates, 9. Sevilla e Mallorca e Villarreal e Álaves, 8. Sendo rebaixados Celta de Vigo e Granada com 6 e Almeria com 3. Vamos falar de MLS? O Messi está eliminado, né? O Inter Miami está eliminado da MLS. Perdeu essa semana de 4-1 para o Chicago Fire e de 1-0 para o Cincinnati. E com isso não tem mais como o time da Flórida se classificar para os playoffs. Né? Vamos lá, o mata-mata. Você vê aí que o Inter Miami tem 33 pontos, ele tem 2 jogos com o Charlotte FC, ou seja, ele pode chegar a 39. Ele pode até passar o Charlotte, mas não chega no DC United, que é o 9º colocado. Né? A classificação está a seguinte na conferência leste: Cincinnati, 68 pontos, Orlando, 60, Philadelphia Union, 55, Columbus Crew, 54, New England Revolution, 52, Atlanta United, 50, Nashville, 46. Esses são os times que já estão nos playoffs. Resta saber quem serão os times que jogarão play-in, né? Basicamente. Montreal, 41 pontos, favorito a se classificar. DC United, 40, e provavelmente o DC não vai pro play-in. Isso porque ele tem 40 pontos, mas ele não tem mais nenhum jogo para fazer. Quando o New York Red Bulls, Chicago Fire e o Charlotte FC tem jogos para fazer ainda. Detalhe, né? O Charlotte tem 2. O grande favorito aqui é o Charlotte. Ele vai pegar o Inter Miami 2 vezes, né? Então, e ele é o único que tem 2 jogos faltando. Então, o DC vai ficar com 40 pontos. O New York Red Bulls pode chegar a 43, assim como o Chicago Fire. Chegando a 43, eles eliminariam o Montreal, por exemplo. Enquanto o Charlotte FC, ele pode chegar a 42 no primeiro jogo e pode chegar a 45 pontos, tá? Ele não tem chance de passar o Nashville. O Nashville é o 7º colocado e tudo mais. Vai ficar em 7º, vai enfrentar o Orlando City, né? No mata-mata. Mas o Charlotte tem isso, né? Ele tá em 12º, mas ele é o que mais tem chances de se classificar, matematicamente falando. E aí o New York City, 38 pontos, né? Tem uma chance ali mínima. Inter Miami e o Toronto já eliminados. Os playoffs basicamente é Cincinnati pega o vencedor do play-in, que a gente não sabe, tá muito aberto ali os times. Orlando City vai enfrentar o Nashville, né? Tá praticamente certo, é certo isso. E aí já o resto ali tá tudo embolado, mas o terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto, a gente só não sabe quem é quem ali, né? Tudo mais. Do outro lado, St. Louis City, 56 pontos. Isso aí que eu tive que decorar, porque o logo do StreamYard é tapa, né? Los Angeles FC, 51. Seattle Sounders, 50. Houston Dynamo, 48. Whitecaps, 47. Real Salt Lake, 46. Portland Timbers, 43 pontos. San José, 43. Dallas, 42. Kansas, 41. Minnesota, 41. Austin, 38. Galaxy, 35. E o Colorado Rapids com 26. Esse aqui tá aberto até os playoffs, né? Portland Timbers não tá garantido ainda. Liga Árabe, né? O Dunk, 4-1 no Al Hazan. Al-Riyad e Al-Shabaab, 2-2. Al-Talwan, 3-0, desculpa, no Al-Tae. Al-Ittifaq, time do Henderson, perdeu 2-1 bola Faté. Al-Nasser do Cristiano Ronaldo, 2-2 com o Abha. Al-Ittihad do Benzema, perdeu do Al-Ali do Firmino por 1-0. Al-Aktut perdeu para o Al-Hilal do Neymar 3-0. Al-Kalehi e Al-Raed 0-0. Al-Weda e Al-Feira 1-1 cada. A classificação está a seguinte: Al-Hilal com 23 pontos e o Al-Talun com 22. São os times que estão indo para a Champions League da próxima temporada. Al-Nasser 19, assim como o Al-Ittihad e o Al-Ali. 17 pontos Al-Fateh e Al-Ittifaq. Com 13 o Al-Weda. 11 Al-Feira. 10 o Tank. 9 o Al-Kalehi e o Al-Shabaab. 8 Al-Riyad. E com 7 Al-Aktu, Abha, Al-Tae. Com 5 Al-Raed e Al-Hazan. Note que são só 2 times na liga inteira que não começam com Al, né? É o Dunk e o Abha. E se a gente
forçar mais um pouco, só o Dunk que não começa com A, né, nessa liga aqui. Agora sim, vamos falar de Brasileirão, né? Semana passada a gente teve o Botafogo e Goiás na segunda-feira, pela rodada 25, e teve consequências graves. A gente já vai falar dessa consequência. Acho que aqui dá para eu aparecer aqui no cantinho, né? Voltei, gente. Estou aqui aparecendo para vocês. Goiás e Bahia 6-4, tá? E foram 3 gols em 5 minutos, uma hora ali, né? O jogo terminou 3-3 no primeiro tempo, aí foram 4. O Goiás faz 4-3. Em questão de 5 minutos, ele toma 2 gols e o Bahia vira para 5-4. E aí no finalzinho, o sexto gol. Vasco e São Paulo 0-0, com o São Paulo perdendo pênalti. Corinthians e Flamengo 1-1, com o Corinthians empatando de pênalti. Grenal 3-2, né? A polêmica do Renato Gaúcho não indo para a coletiva, mas ele falou que já tinha avisado a diretoria que ganhando ou perdendo não ia para a coletiva porque tinha compromisso. Palmeiras perdeu de virada para o Santos 2-1. Que semana para o Palmeiras, né? Perdeu a vaga na Libertadores e perdeu o clássico para o Santos. A torcida protestou no estádio, hein? Protestou no Allianz contra a Leila Pereira. Botafogo 2-0 no Fluminense, com a novidade, com a consequência do jogo essa que a gente vai falar daqui a pouco. Atlético Paranaense e Bragantino 1-1. Atlético Mineiro perdeu em casa pro Coxa de 2-1. Coxa é lanterna, né? E o Atlético perdeu. Fortaleza 3-2 no América Mineiro. Cuiabá e Cruzeiro é o jogo que ficou pro dia 14, né? Ficou pra próxima semana. Classificação, e aqui eu vou ter que sumir de novo. Eu acho que eu consigo ficar no canto que dá pra enxergar. Dá pra enxergar. Beleza. Botafogo mais líder do que nunca com 55 pontos. Isso porque todo mundo tropeçou, basicamente, né? O Bragantino empatou, o Flamengo empatou, o Palmeiras perdeu, o Grêmio perdeu, o Fluminense perdeu. O Fluminense foi confronto direto, né? Perdeu para ele mesmo. Então, só o Fortaleza ganhou, né? Mas o Fortaleza ainda não estava nessa disputa, basicamente. E agora o Fluminense também não está, né? Então, o Botafogo aumentou sua liderança em 2 pontos, 55, Bragantino 46. Grêmio, Palmeiras e Flamengo 44. Né? Desses, o Flamengo é o único que não está indo para a Libertadores, está indo para pré. Assim como o Fortaleza 42. Porém, o Fortaleza está na final da Sul-Americana, né? A gente não fala de Sul-Americana aqui, mas ele eliminou o Corinthians. E com isso pode se classificar via Sul-Americana e ir direto. E aí abre uma vaga, e aí o Fluminense iria para pré. 41 pontos. Atlético Paranaense 41, também está sem vaga nenhuma. Atlético Mineiro 40. São Paulo, que já está na Libertadores via Copa do Brasil, 35. Cuiabá e Inter 32. Corinthians indo para a Sul-Americana 31. Aí você deve ser, mas a faixa dele não tá verde. É porque tem o título do São Paulo, né? Não tá considerando, mas no final do ano, quando o São Paulo for para a Libertadores pela Copa do Brasil, parece a vaga para o Corinthians. É só um erro aqui da imagem. Santos, 30 pontos. Escapando, né? Vencendo e saindo da zona de rebaixamento. Cruzeiro, 30. Cruzeiro, que muita gente acredita mais no rebaixamento do Santos que do Cruzeiro, né? E o Santos está na frente agora, né? E o Inter também foi uma vitória bem importante, porque o Inter ele ia ficar com 29 pontos, ele ia estar a 2 só do rebaixamento. Vitória muito importante no Grenal. Além de tirar as boas chances do Grêmio de ganhar, saiu do rebaixamento. Bahia, 28. Voltou para a zona de rebaixamento do Vasco, 27. Goiás também, 27. O Coxa, 20. E agora o novo lanterna do Campeonato América Mineiro com 18. Né, porque o Coxa venceu o Galo e aí saiu da lanterna. Agora sim, as consequências, né? Vamos falar aqui. Porque o Bruno Lage foi demitido após o empate com o Goiás, porque ele não botou o time titular, e aí o time pediu a demissão dele, foi uma zona, e aparentemente funcionou, porque o time ganhou o clássico, né? O Textor, ele viu que a vaca tá vindo pro brejo, basicamente. Acho que era 4 jogos sem vencer, o Lage perdido ali, e tudo mais. E o Tite, né? A gente tinha falado do São Paulo, demitido do Flamengo. O Tite foi anunciado 20 minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo. Não sei que horas você está assistindo. Mas foi agora, segunda-feira à noite, que o Flamengo anunciou oficialmente em suas redes sociais como o Tite como seu novo treinador até dezembro de 2024. Mas, sinceramente, eu nunca vi até hoje, tirando o Dorival Júnior, nenhum treinador assumir até a final, tá? Oswaldo de Oliveira, desculpa. Não, o Oswaldo pediu demissão quando não foi renovado o contrato. Então, o Dorival, nas 3 passagens, ficou até o final do contrato. O Oswaldo de Oliveira pediu faltando alguns jogos, quando soube que não ia ser renovado.
ele não quis ficar até o final da temporada, né? Ele tinha um contrato até a 38ª rodada, acho que ali na 35ª eles anunciaram que não ia renovar o contrato dele, porque ia trazer o Muricy Ramalho, e aí ele não ficou para os 3 jogos finais. Então, dificilmente o Flamengo cumpriu algum contrato, mas a notícia é que o Tite fica até 2024, vamos ver a cena dos próximos capítulos. Então é isso, o resumo semanal vai ficando por aqui. Quarta-feira temos o nosso podcast. Já temos tema definido, mas a gente vai anunciar amanhã só. E quinta-feira a gente tem a nossa lista e eu vou trazer para vocês todos os campeões da Fórmula 1 num vídeo remake atualizado aqui do canal, tá? Então, eu não vou nem botar o vídeo original aqui no card para vocês não perderem tempo assistindo, porque vai que vocês assistem o vídeo antigo e não querem assistir o novo. Então aguarde um vídeo novo aí. Então é isso. Falou, vai aparecer aqui para vocês. O Opinião GP, a playlist para você ver de Fórmula 1. E aqui algum vídeo indicado para você que o YouTube vai dizer aqui do canal, de acordo com o algoritmo, qual é o melhor para você. Então é isso e falou!